Olá pessoal, eu sou o professor Valber Carrilho, do canal Carrilho Online. Bem-vindo a mais essa videoaula do curso de Matemática Financeira com o uso da calculadora HP12C e da planilha eletrônica Excel. Nessa videoaula, faremos uma introdução ao juros simples. Nessa unidade 2, irei apresentar o conceito de juros simples propriamente dito, ou o que denominamos de regime de capitalização simples. O que caracteriza o regime de capitalização simples é que, nesse regime, a taxa de juros incide somente sobre o valor inicialmente aplicado ou tomado emprestado. Antes de entrar em detalhes sobre esse assunto, é importante destacar que, quando se fala sobre taxa de juros, o juro é determinado por meio de um coeficiente percentual referido sempre a um determinado intervalo de tempo. Como, por exemplo, tem-se 10% ao mês, 12% ao ano, 0,5% ao dia, 5% ao semestre, 8% ao quadrimestre e 9% ao trimestre. Ou seja, repetindo, o juro é sempre determinado por meio de um coeficiente percentual referido a um determinado intervalo de tempo. Ao mês, ao ano, ao dia, ao semestre, ao quadrimestre, ao trimestre e assim por diante. Contudo, em matemática financeira, esse coeficiente de juros aparece de duas formas, na forma percentual ou na forma unitária. Resumidamente, pode-se dizer que a forma percentual representa o juro que cada 100 unidades monetárias de capital rende aplicada num determinado período de tempo. Por exemplo, 10% ao mês significa que o juro é de 10 unidades monetárias por mês para cada 100 unidades monetárias de capital aplicado. Se o capital fosse de 200 unidades monetárias, obviamente, o juro seria de 20 unidades monetárias ao mês e assim sucessivamente. Ou seja, o juro pode ser calculado por essa equação apresentada. Juro é igual à forma percentual, aqui denominada de taxa percentual, dividido por 100 vezes o capital. Veja um outro exemplo agora por meio de uma questão. Qual o juro que rende um capital de 10.000 unidades monetárias a uma taxa de 10% ao ano? O juro é de 10 dividido por 100 e multiplicado por 10.000, que é igual a 1.000 unidades monetárias ao ano. Ou seja, um capital de 10.000 unidades monetárias aplicado a uma taxa de 10% ao ano rende um juro de 1.000 unidades monetárias ao ano. Como foi dito, em matemática financeira, esse coeficiente, ou taxa de juros, pode também aparecer na forma unitária. Nessa forma, esse coeficiente refere-se à unidade de capital. Dito de outra forma, representa o juro que cada uma unidade monetária rende aplicada num determinado período de tempo. Veja esse exemplo. 1% ao mês, na forma unitária, é igual a 0,01 ao mês, o que significa que o juro é de 1 centavo de unidade monetária ao mês, para cada unidade monetária de capital aplicado. Se o capital for de 2 unidades monetárias, o juro será de 2 centavos de unidade monetária ao mês, e assim sucessivamente. No exercício que fizemos anteriormente, transformando a taxa na forma percentual de 10%, tem-se a taxa na forma unitária de 0,10 ao ano. Ou seja, o juro será de 0,10 vezes 10.000, que é igual a 1.000 unidades monetárias. Assim, para transformar a forma percentual em unitária, basta dividir a taxa expressa na forma percentual por 100. Veja agora essa situação problema. Imagine que você pegue emprestado, por um prazo de 45 dias, 1.500 unidades monetárias. Depois deste período, quanto de juros você estaria devendo se seu credor lhe cobrasse uma taxa de juros de 3% ao ano? Dê um pause no vídeo e pense um pouco. Você saberia a resposta? Antes de resolver essa situação-problema, é preciso considerar o regime de capitalização, pois isto influencia na resposta dessa questão. Há basicamente 2 regimes de capitalização, o simples e o composto. Nesse modo, iremos tratar única e exclusivamente do regime de capitalização simples. Veja ainda alguns outros conceitos antes de resolvermos essa situação-problema.
Vou falar agora um pouco sobre cálculo do juro. Como definição, pode-se dizer que quando o regime é de juros simples, a remuneração pelo capital inicialmente aplicado, esse capital pode também ser denominado de principal ou valor presente, é diretamente proporcional ao seu valor e ao tempo de aplicação. Colocando isso de uma forma mais simples, a fórmula básica para o cálculo de juros em um regime simples de capitalização é dada por juros, que é o que estamos calculando, que é igual ao valor presente, que é o capital inicial ou principal, multiplicado pela taxa de juros, que deve sempre ser colocada na forma unitária, multiplicado pelo prazo ou período de aplicação, que deve estar na mesma unidade que a taxa. Veja esse exemplo. 100 unidades monetárias aplicada a 5% ao período renderá sempre 5 unidades monetárias, 0,05 vezes 100 por período. E em 3 períodos, o total de juros será de 3 vezes 5, que é igual a 15 unidades monetárias. Observe isso a partir de um fluxo de caixa. 100 unidades monetárias no valor presente renderá 5 unidades monetárias no primeiro período, 5 unidades monetárias no segundo período e 5 unidades monetárias no terceiro período. Ao todo, o valor de juros será de 15 unidades monetárias. Assim, teremos no valor futuro 115 unidades monetárias, 100 unidades monetárias que já tínhamos no início, mais 15 unidades monetárias de juros. Utilizando a fórmula apresentada anteriormente, tem-se que o valor dos juros é igual ao valor presente vezes a taxa vezes o tempo, que é igual a 100 vezes 0,05 vezes 3, cujo resultado é de 15. É importante, então, frisar que a taxa de juros e o número de períodos devem estar sempre na mesma base. A dica é que você deve sempre evitar alterar a taxa de juros. Ao invés disso, busque alterar sempre o período. Veja este exercício de exemplo. Determine quanto renderá um capital de 50.000 unidades monetárias aplicada a uma taxa de 25% ao ano durante 9 meses. Observando o fluxo de caixa, tem-se que 50.000 é o valor presente, 0,25 ao ano é a taxa na forma unitária, o período N é de 9 meses e pede-se para calcular os juros. Observe que, enquanto a taxa está ao ano, o período está em meses. Como a dica é sempre alterar o período, temos que 9 meses equivale a 9 dozeavos de um ano. Agora sim, temos o período e a taxa sobre a mesma base, anual. Aplicando a fórmula, tem-se que juros é igual ao valor presente vezes a taxa vezes o período. Juros é igual a 50.000 vezes 0,25 vezes 9 dozeavos. Fazendo pela calculadora, temos F reg para zerar a memória, 50.000, Enter, 0,25 que multiplica, 9 que multiplica, 12 que divide. O valor do juro é de 9.375. Agora, podemos voltar à situação problema colocada no início da videoaula. Relembrando, imagine que você pegue emprestado, por um prazo de 45 dias, 1.500 unidades monetárias. Depois desse período, quanto de juros você estaria devendo se seu credor lhe cobrasse uma taxa de 13% ao ano? Colocando essa situação na forma de fluxo de caixa, tem-se que 1.500 é o valor presente, 0,13 ao ano é a taxa de juros, lembrando que ela deve vir na forma unitária. O período N é de 45 dias e o problema pede o valor dos juros cobrado. A primeira coisa que se observa é que a taxa está ao ano e o período está ao dia. Como a dica é sempre mexer no período e não na taxa, tem-se que o período de 45 dias em um ano
é de 45 sobre 365 ano, pois um ano tem 365 dias. Agora sim, pode-se utilizar a fórmula. Juros é igual ao valor presente vezes a taxa, vezes o tempo ou período. Assim, os juros é igual a 1.500 vezes 0,13 vezes 45 dividido por 365. Fazendo pela calculadora, temos F reg para zerar a calculadora, 1.500 Enter, 0,13 que multiplica, 45 que multiplica, 365 que divide, você estaria devendo uns juros de 24,04 unidades monetárias. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, acione as notificações e fique por dentro das novidades.